Fernando e Val, estão ouvindo aí? Tudo bem? Vocês quase não falam. A Dini está conosco, Dini, Rúbia. Oi, Dini. Oi, Rúbia. Oi, irmã Lúcia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Hoje, Fábio e Roberta vão participar daquele curso lá, né? A Roberta estava falando com a Miriam. Até pediu oração, porque é um curso todo em inglês, né? Então, eles têm que ouvir e depois vão ter que responder em inglês também. Então, pedi muita sabedoria para poder haver compreensão na ida e na volta aí. Então, vamos orar por ela, por eles também, né? No início agora. Tá bom? Alguém tem algum motivo especial de oração aí para a gente começar? Alguma coisa urgente, urgentíssima na vida ou no lar, alguma coisa assim, trabalho, sei lá. Alguma coisa que a gente coloque diante do Senhor agora? Ou apenas os normais do dia a dia? Pastor, Oi. O meu pai foi ao médico e solicitaram um exame para ele, né? E nós estamos tentando fazer com que o plano de saúde autorize. Está meio difícil, né? Eles autorizam esse exame, que é um exame bem complexo, é difícil o plano de saúde autorizar. Então, para que a gente também esteja orando por isso, que o Senhor nos ajude nesse processo de autorizar também para ele. Ah, legal. Tá bom. Vamos orar. O negócio de plano de saúde é bem complicadinho. Amanhã eu vou levar a Tuca para fazer um exame específico também. E a gente resolveu pagar o exame, porque o plano está demorando. Na verdade, ele coloca uma série de dificuldades para a autorização e o próprio espaço também, né, aliado ao espaço na própria clínica, né, que só tem lá para frente, né? E só tem lá para frente no plano, né? Aí quando você sugere que vai ser particular, eles acham pro dia seguinte, né? E como ela está com problemas muito sérios na parte pulmonar, aliado à questão coronariana, a gente resolveu pagar um exame amanhã. Amanhã, às 8 horas, eu vou levá-la para fazer um exame, se Deus assim permitir. Vamos orar por ela, orar pelo seu Euclides, orar pela vida do Fábio e da Roberta também. Vamos orar. Querido e eterno Deus, em o nome santo e precioso de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti como Teus filhos, como igreja, como família. Pai, primeiramente Te agradecendo por tudo, Senhor, louvando pelo Teu amor, pela graça, pela provisão, pela presença do Senhor em nossa vida e família. E em nome de Jesus, Pai, Te louvar pelo privilégio que dás a nós de buscar a Tua face, de interceder, de clamar ao Senhor pela vida de pessoas que amamos e que tanto carecem da Tua intervenção. Por isso, Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, no Teu altar, a vida do seu Euclides e pedimos, Deus, por essa dificuldade, Pai, para nós muito grande, mas para o Senhor não existe, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor resolva isso, Pai, esteja à frente nessa questão do plano e que a Tua justiça possa ser manifesta, Deus, e eles autorizem este exame o mais rápido possível, Deus, em nome de Jesus, colocamos essa questão em Tuas mãos, o Senhor resolva essa questão burocrática, tocando no coração daqueles que são responsáveis pela liberação, ó Deus, para que ele possa ser cuidado nessa questão, Pai. Nós confiamos no Senhor e que isso também seja mais uma oportunidade, Deus, de Senhor Euclides ver o Teu poder, ó Deus, ver o Senhor que o ama e que está envolvido e preocupado com a própria situação dele de saúde também. Por isso nós entregamos isso em Tuas mãos e rogamos, Deus, a liberação do Senhor em nome de Jesus. Também pedimos pela Tuca, que o Senhor conceda a ela um dia abençoado por Ti, ó Deus, tendo a Tua mão de poder sobre seu corpo,
tirando toda a tosse, ajudando o seu corpo a reagir a essa situação do Covid, que ainda causa muitos problemas, ó Deus, do seu pulmão e também na questão do coração. Que este exame amanhã possa ser realizado. Pastor caiu. Caiu mesmo. Pai, numa outra língua. Abençoe, Pai, esta família. Abençoe-nos, Deus, nós, nesta manhã, no estudo da Tua Palavra. Obrigado por cada vida que está aqui, vidas que percebem, Deus, a necessidade de estudar a Tua Palavra, vidas que amam ao Senhor, amam a Palavra do Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, o Espírito nos dê discernimento, compreensão, entendimento, Deus, da Dessa vez o Jaime caiu de vez. Eu nem sei se vocês ouviram minha oração. Quando eu abri o olho, eu vi que tinha caído aqui. Da metade para frente, não. E aí, o dom de revelação permitiu que vocês soubessem o que eu estou falando, não? Amém. Isso. Todo mundo falou amém, não falou? Isso é que é fé, né? O bom Muito é que bem. você conhece o coração. Bom, mas pelo menos vocês ouviram os motivos de oração, né? Então, o seu Euclides, aqui na liberação, a Tuca e o Fábio Roberto. Além das nossas famílias aí que eu orei pelo Duó, orei pelo Benê e família, tá bom? Então, por esse motivo, nós oramos aí. Muito bem. Eu preciso depois confirmar quem está aqui para a gente... eu mandei para todos, né, como foi pedido aí, foi uma ótima ideia de quem falou, eu mandei para todos aí material em PDF. Então, eu imagino que você pode acompanhar, enquanto a gente vai compartilhando aqui, os slides, né? No caso aí não é slide, é em PDF, mas você vai lendo com a gente. Aí não dá tanto trabalho para o Marcos, na questão de mostrar lá, né? E, enfim, eu acho que a ideia foi boa. Todo mundo recebeu, todo mundo consegue ler. Como é que vocês estão aí? Dá um feedback aí. Imancida, consegue ler o PDF, tranquilo? Sim? Ok. Irmã Vanete, também estou vendo aqui. Eu acho que é só a Vanete e o Valmir que está aí. A Fátima estava também, mas sumiu. Não sei se está. Tem um outro aqui que está sem nome, né? Não sei quem é. Alguém se identifica aí? Bom, deixa para lá. Daqui a pouco a pessoa aparece. Eu precisava que mostrasse o rosto aí depois, para que eu possa relacionar quem está e entregar o material à noite no culto. Tá? Eu vou entregar o gabarito do exercício que eu passei a semana passada. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E aí depois, na verdade, fechamos, né, a primeira carta aos Tessalonicenses e vamos entrar na segunda carta nesta manhã. Tá bom? Então, nós fechamos a semana passada, falamos um pouquinho até o slide aí, se você tiver com ele na mão, o finalzinho da primeira carta, que são os pontos notáveis aí.
nós demos uma palavra sobre o finalzinho, né, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, entramos um pouco mais na questão sobre o arrebatamento, né, e eu mandei para vocês nesse material aí, pelo menos 2 gráficos que retratam um pouco a nossa posição quanto ao arrebatamento, à tribulação, né? E nós destacamos, então, relembrando rapidamente, nós destacamos a primeira carta de Paulo, o propósito da primeira carta de Paulo, que era a realidade da consagração dos cristãos e também o crescimento na vida cristã. O tema maior da primeira carta é o crescimento na vida cristã. Então, essas 2 questões, né, consagração e crescimento, foram as 2 ênfases. Nós falamos um pouquinho na primeira carta, tanto que a gente vai, no culto à noite, né, Deus colocou no nosso coração, nós expormos as cartas, né? Então, hoje à noite a gente começa expondo a carta aos Tessalonicenses, né? A gente vai começar com a primeira, né, claro, e depois segunda carta, as 2, né? Mas a gente vai expor ela toda, tá bom? Então, a gente vai, vocês que estão conosco na EBD, vão se aprofundar um pouco mais junto conosco no culto à noite. Hoje a gente começa a exposição da primeira. Então, essas 2 ênfases, consagração e crescimento, é o que Paulo escreve para a primeira carta, para a igreja. É uma igreja que ele começa dizendo muito firme, né? Com características muito especiais que a gente vai observar junto com vocês hoje à noite. Tá bom? E a ênfase, então, dentro dessa primeira carta, é uma questão também escatológica, né? Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele aborda bastante a questão escatológica quando ele fala do arrebatamento e também do dia do Senhor. Então, do capítulo 4, 13 ao 18, ele fala do arrebatamento, e aí ele coloca ao finalzinho, consolai-vos, pois, com essas palavras, e depois do capítulo 5, do 1 ao 11, ele fala do dia do Senhor, né? E também ele termina no 11 falando, consolai-vos, pois, com essas palavras. Então, ele enfatiza a questão escatológica, do conforto, do consolo. Ele vai dizer também que, por conta dessa questão da vinda de Jesus, da volta do Senhor, né, muitas pessoas estavam deixando de fazer as coisas corretamente, ordenadamente, até de trabalhar. Então, ele vai escrever um pouco sobre isso, e também na segunda carta, como a gente vai ver, né? Então, por conta o retorno de Cristo, muitos estavam abandonando o emprego, deixando de trabalhar por conta desta má compreensão do que Paulo estava escrevendo. Tá bom? Novamente destacando que a primeira carta, os 5 capítulos, ele fala sobre a vinda de Jesus, e cada capítulo, né, tem uma mensagem a respeito da volta de Cristo. Cada capítulo termina com uma mensagem a respeito da volta do Senhor. Então, se isso era importante para a igreja da época, né, quanto mais para nós também. Então, é sempre aquele princípio teológico, né? Se o Senhor Jesus, se Deus ele repete alguma coisa na palavra, é porque isso é importante. Então, nós precisamos atentar para aquilo que Deus está falando. E se numa carta, por exemplo, nessa aqui, o Senhor coloca vários momentos, né, falando sobre o mesmo tema, cada capítulo terminando com a volta de Jesus, é porque isso é algo tremendamente importante para a igreja e, consequentemente, para nós também. Tá bom? Então, essa era a realidade da primeira carta, o que nós falamos, que eu queria que a gente guardasse no coração. E aí eu queria olhar com vocês rapidinho
o exercício, como é que foi fazer aquele exercício do capítulo 4 até o capítulo 5, 11, que fala sobre a questão do arrebatamento e do dia do Senhor. Ele é bem simples, né, o exercício, tanto que é mais uma questão de colocar o versículo, né, como eu coloquei o primeiro modelo. A gente vai entregar para vocês, o Duó já imprimiu, o gabarito. Então, a gente vai, hoje à noite, eu entrego para cada um de vocês este gabarito. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês que fizeram aí. Vamos dar uma olhadinha rápida para que vocês possam perceber se conseguiram fazer. Ele é bem simples, como eu falei, né? Não tem nenhuma dificuldade maior, mas, de repente, estão com o material na mão aí? Sim. Vamos lá, então, queridos. O primeiro está assim: presença dos cristãos mortos com Cristo. Qual é o texto que fala sobre isso? 4,14. Por quê? Porque lá está escrito: Jesus trará em sua companhia. Então, esse é o exemplo do que eu queria. Tá bom? No segundo, apenas cristãos serão ressuscitados no arrebatamento. Quem fez aí? Eu pus o 4,16, Jaime, com base no final do texto lá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu também. Olha a frase: apenas cristãos serão ressuscitados no arrebatamento. Embora o 16, como você coloca aí, ele está falando da ressurreição. Mas eu também por base o mortos em Cristo. Primeiro, Cortou aí o que você falou, Jaime. antes do 16, Acho que é 4,15. pode que também fale, antes do 16, ele tem uma frase que fala que apenas os cristãos, olha, Tá cortando pra chuva o teu aí, Jaime. os cristãos serão ressuscitados Estamos perdendo todo o raciocínio teu aí. primeiro. Jaime, tá escutando? Mas não há alguma coisa antes também? Embora o 16 possa falar? 4,15, pô. Fala, então. O 4,15. 4,15, mas ainda antes, o 4,14. 14. Olha, lê o 14. No chute não vale, não. Tem que explicar o porquê. Eu coloquei. Olha o 14. Ó, 4. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Foi o que eu fiz. O 14 começa falando. Deus Ô, Jaime, mas Oi. aqui tá subentendido. Porque aqui o que você colocou, na minha opinião, apenas cristãos. Então, se apenas cristãos, aqui tá subentendido. Aqui eu não tô vendo aqui que ele tá dizendo que são os cristãos. Aqui tá falando Cristo, quando morreu, ressuscitou, vai trazer pra junto dele, tá legal. Só que aqui não tá dizendo o que é apenas os cristãos. Por isso que eu coloquei o 16, que tá lá, mortos em Cristo. Só pode estar morto em Cristo aquele que era cristão. Foi a minha opinião, mas se é o 4,14 que é a correta, a gente escreve. Não, peraí, deixa eu explicar a questão da frase inteira. Tá. Apenas cristãos serão ressuscitados no arrebatamento. Então, é pegar todos os detalhes da frase para você voltar um pouco no texto, porque o Senhor está falando, trará em sua companhia os que dormem. Então, o que ele está dizendo? Que o Senhor vai trazer, quando o Senhor vier buscar a igreja, ele vai trazer apenas aqueles que são cristãos, que são os que dormem, que ele começa falando no versículo 13. O 13, quando eu leio o 13, o que é com respeito aos que dormem? Se eu não entender o 13, eu não vou entender o 14. Embora você fale com muita propriedade do 16, mortos em Cristo. Tá? Mas aí, o que o Paulo está dizendo? Deixa eu tentar lembrar
a realidade, por que ele no 18, ele está dizendo, consolai-vos, pois, com essas palavras. Ele está dizendo o seguinte, temos que lembrar do pano de fundo da carta. Se vocês lembrarem um pouquinho a semana passada, eu compartilhei que havia na igreja aquela preocupação, né, aquele sentimento muito ruim no coração de que aqueles que morreram antes de Jesus voltar, o que aconteceria com eles? Aonde eles estão? Né, para onde eles foram? Eles estão com Jesus? Não estão? O que acontece com eles? Então, uma das questões do pano de fundo da carta é essa preocupação da igreja. Então, Paulo está dizendo, a partir do versículo 13, ele está, olha, não queremos que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são os que dormem? Se eu não entender, eu vou achar, como a igreja, né, que aqueles que morreram com Jesus, né, eu nunca mais vou vê-los, né? O que acontece com eles? Então, Paulo começa explicando que aqueles que dormem são aqueles que morreram com Jesus Cristo. Tá? Então, por conta desta realidade, é o que o 14 ele vai continuar e ele amplia no 16. Você tem razão, Duó. O que eu quero voltar um pouquinho do texto é para lembrar que aqueles que dormem no texto são os cristãos que morreram em Cristo. É só para enfatizar essa questão, para eu entender todo o texto do 13 até o 18 e para que também eu seja consolado. Entende? Porque aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão e virão com o Senhor. Jesus vai trazê-los em sua companhia. Eles vão fazer parte da primeira ressurreição. Deu para entender o porquê que a gente começa no 14? Para entender quem são aqueles que dormem. Tá bom? Porque isso é consolo para nós, e quando você falar com alguém, né, que perdeu um ente querido, ele vai ser consolado com essa verdade. Posso ser Paulo Henrique? Chato? Pode falar, cara. O Paulo Henrique, ele estava por aí. Aí ele está lá, o Paulo Dória. Ele está ainda. Eu mexi com ele, mas não respondeu. Vamos lá. Por que eu coloquei o 16? Porque o primeiro exercício, presença dos cristãos mortos, você colocou o 4,14 e você ainda justificou. Jesus trará sua companhia. Então, ó, o lindão lá dando tchau lá. Foi por isso que eu coloquei o 16 no segundo. Apenas os cristãos. Por quê? Porque eu justifico com aquele pedacinho do final. Mortos em Cristo, ressuscitarão. É o que está lá. Entendi. Tem lá para frente, tem um item também que vai falar aí, a ressurreição dos cristãos mortos. Você vai repetir o 4,16. Acho que repetiu, não sei. Não, já repeti, inclusive. Já repeti. Legal. Lá embaixo, a ressurreição dos cristãos, está lá o 4,16. Tá bom. Então tá bom. É só um objetivo também, é de nós acompanharmos o texto. Sim, entendeu? Porque senão a gente vai pular o 14. Pode ver que o 14, o próximo, por exemplo, qual é o próximo? A iminência do arrebatamento. Qual seria a iminência? Esse eu errei porque eu coloquei lá no 5.2. Esse eu pulei para longe. O 5.2 é o dia do Senhor, é o juízo. Não, depois é que eu fui atentar isso aqui, mas já tinha feito. Quem fez aí? Qual é a iminência do arrebatamento? Onde é que fala isso? O 15. Alguém falou 15? Eu falei. Muito bem, é o 15. 4,15. Quando ele fala, nós os vivos. Quando o Senhor voltar. Isto. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Se Paulo está dizendo nós os vivos, ele está dizendo que podia ser na época dele. Então, era iminente para Paulo e é iminente para nós hoje.
A precedência da ressurreição, a transformação. Essa eu coloquei o 4:15. Essa parece complicada, essa frase. Onde fala isso? A precedência, no 4:15, É. aqui, ó. Peraí. Isto. Exatamente, é o 15 de novo. É o 15 de novo, mas eu tenho a palavra certa aqui, ó. Aqui, ó. De modo algum precederemos os que dormem. Foi com Correto, base nisso que eu coloquei. correto. 4:15. Então, vai ser primeiro a ressurreição, depois a transformação. Então, primeiro ressuscitarão aqueles que dormiram em Cristo, os cristãos mortos. Depois, os vivos serão transformados. Agora que eu entendi. Muito bem. A manifestação de Jesus Cristo. Onde está isso? Cali e Lili não consegui achar um argumento para justificar, então não fiz. É o 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. A manifestação de Jesus, ele está dizendo ali, descerá. O Senhor descerá dos céus. Então, a manifestação de Jesus Cristo. Lembrando que essa manifestação, ela é para a igreja, tá? Nem todo olho o verá. Tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem até aqui? Posso seguir aí? Qualquer coisa, me interrompa. O arrebatamento não será um evento silencioso. Onde está isso? Também não vi, mas deve ser no 17. O 16. Trombeta de Deus, ressoada a trombeta positivo. de Deus. Eu olhei, mas não consegui argumentar, também não coloquei. A ressurreição dos cristãos mortos. O já falou, 4:16. Reunião dos cristãos vivos e mortos com Cristo. Onde está Aí é isso? no 17. Aí é no 17. Seremos arrebatamento juntamente com eles, entre nuvens, no encontro do Senhor. O arrebatamento é distinto da segunda vinda. Onde é que eu vejo isso no texto? Não consegui justificar esse, mas ele já começa no ensino do dia do Senhor. Né? É o 17 também. O 17 está falando, se ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Isso. Para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Então, o arrebatamento é um evento distinto da segunda vinda. A segunda vinda, que Lucas 22, que Mateus 24 fala que todo olho o verá. Perfeito. Agora entramos no capítulo 5. O arrebatamento precede o dia do Senhor. Com base no que você falou agora, o 4:17 caberia aqui. Eu não fiz essa. Eu não fiz. Tá, eu não fiz. O arrebatamento precede? Eu não sei, eu não como procedimento, como precedência, sim. Ele fala que ele fala do arrebatamento. Com base na argumentação, cabe o 4:17 aqui. Mas mais especificamente, a partir do capítulo 5, quando ele vai falar do dia do Senhor, né, o arrebatamento precede o dia. O capítulo 5, versículo 2, ele fala que o dia do Senhor vem como? Ladrão. Então, Jaime, eu li esse 5:2 e não consegui entender que aqui é a precedência do dia do Senhor, do arrebatamento com relação ao dia do Senhor. Eu ia colocar o 5:2, mas não coloquei. Mas é assim. Não. Escutou, Jaime? Saiu cortado. Não sei se todo mundo caiu. Repete aí, Eduardo. Você falou do 5:2 e tal. Eu li o 5:2 com base para isso daqui. Só que eu li e não consegui entender o argumento para eu justificar. Porque não adianta eu colocar um versículo aqui e sair chutando. Eu queria justificar o porquê que eu coloquei. E eu li isso daqui umas 300 vezes e não consegui justificar. Por isso eu não coloquei. Mas eu tinha visto o 5:2. Ok, é o 5:2, é verdade. O qual? 5:2. O arrebatamento precede
O dia do Senhor. Então é o vem como ladrão que justifica, né? Ele vem como ladrão de noite. O dia do Senhor virá num tempo de complacência. 5:3. 5:3. Muito bom. Por quê? Justifica. Eu quero justificação. Quando andarem dizendo paz e segurança, é um tempo de complacência. Tá. Positivo. Li isso também, mas não consegui chegar nessa justificativa. Parabéns aí, gostei. Agora o 3 também responde o outro. O dia do Senhor é um tempo de juízo, porque o próprio 3 vai falar o quê? Apesar da complacência, paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E o último aí, quem achou? Os cristãos estão isentos da ira do dia do Senhor. Eu pus o 5:9. 5:9. Eu também pus o Muito 5:9. bom, povo. Muito bom. 5:9. Legal, viu como não é difícil? Molezinha. Ao menos. Tranquilo. Marromé. À noite eu entrego para vocês, apenas para vocês guardarem aí, vocês já escreveram, mas eu vou entregar o gabarito para vocês. Muito bem, vamos lá para a segunda carta, queridos. Peguem aí o material que eu mandei para vocês. Tu não vai conseguir abrir? O negócio é abrir. Eu não consegui abrir assistindo, tipo assim, né? Essas duas cartas, né? Elas são próximas em termos da escrita, né? Paulo escreveu quase no mesmo tempo as duas cartas. Ele escreveu a primeira, como nós já olhamos, e a segunda foi logo depois. É tipo assim, dizem os estudiosos que ele escreveu no início do verão a primeira carta, e aí por conta do que ainda estava acontecendo na igreja, né, alguma confusão, alguma falta de compreensão de algumas coisas, no final do verão ele escreve a segunda carta, tá bom? E a gente vai compartilhar com vocês o que Paulo escreve nessa segunda carta e qual é a razão dele escrever a segunda carta. Então eu coloquei aí, tem um primeiro slide para vocês, é a ocasião, né? Um pano de fundo da segunda carta. Eu creio que já ficou bem guardado para nós, né, a primeira, né, qual é a ênfase, o que Paulo estava escrevendo, qual é o tema, e eu quero que a gente guarde este tema, porque eu vou usar no culto hoje à noite, tá bom? Consagração e crescimento. Guardem essas duas palavras que a gente vai dividir um pouco vocês hoje à noite nessas duas áreas, né? Consagração e crescimento. Então, o Marcão está colocando para nós aí, se você lê direto, como você achar melhor aí, acompanha comigo a leitura. De algum modo, Paulo tinha recebido notícias de que ainda estavam existindo mal-entendidos, né? Sobre essa questão escatológica, ou mesmo distorções propositais, né? Então, aquela questão da má intenção, né, de distorcer, de trazer confusão para a igreja, né, de trazer algum tipo de ensino que é fora daquilo que Paulo, no caso, tinha explicado. Então, vá lá para a segunda carta, no capítulo 2, no versículo 2. Diz assim na minha versão. Vou ler um para entender. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
nós vos exortamos, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, havia mal-entendidos, né? Como também, né, essa suposta, né, uma suposta carta de Paulo, alguma coisa do gênero, né, tentando confundir a mente daquele povo. Então, esses ensinamentos que Paulo tinha colocado lá no capítulo 5, como nós estudamos agora um pouquinho, né, sobre o dia do Senhor, né, haviam distorções. Né? Então, Paulo fala assim, olha, cuidado, né? Ele escreve a segunda carta para enfatizar o ensino e para corrigir, né, algumas questões na igreja. Então, havia essa questão do sofrimento e a desinformação teológica, né, da época podem ter levado muitos a crer que o dia do Senhor já havia chegado. Então, eles já imaginavam que havia chegado. Por quê? Por conta de dificuldade, de sofrimento. Não nos esqueçamos, né, que eles passavam por uma perseguição também naquela época. Tá? Se vocês lembrarem um pouquinho do contexto de 1 Tessalonicenses, lá de Atos, capítulo 17, né? Paulo tem que ir embora rapidinho da cidade, levam Paulo para outro lugar, perseguiam Paulo, Silas e Timóteo, chegaram a tentar prender Jason, não sei se vocês lembram. Aí Jason, que era o hospedeiro de Paulo, tem que pagar uma fiança, e aí Paulo sai como que escorraçado da cidade, vai para Corinto, da onde ele escreve a carta, né? Ele manda Timóteo lá dar uma olhadinha na realidade da igreja, então ele conta o relatório para Paulo, Paulo escreve a primeira carta. Na segunda carta, logo depois, por conta de ainda ouvir algumas coisas que estavam gerando confusão naquela igreja. Então, na prática, como está aí, alguns insistiam em manter um estilo de vida desordenado, né, por conta de achar que o dia do Senhor já tinha chegado, o sofrimento estava sendo desordenado e também confrontativo, né, meio que desobediente, resultado aparente da adesão a falsos ensinos concernentes à volta do Senhor Jesus. E aí Paulo, como um bom pastor, ele repete alguns assuntos tratados na primeira carta e coloca mais firmeza em seu tratamento. Este conjunto aí de ideias, né, que nós estamos compartilhando com vocês, pode explicar este pano de fundo que eu queria dar para a gente, para nós entendermos um pouquinho a segunda carta, né? É interessante, eu coloquei para vocês aí um propósito, Marcão, se você passar aí o outro slide, há um propósito, qual é? Encorajar os tessalonicenses em meio à perseguição, não esqueçamos que eles ainda sofriam suas dificuldades, essa própria questão escatológica. Então, Paulo escreve para clarear a mente, esclarecer os precedentes do dia do Senhor. Então, a gente vai olhar aqui na carta, né, que Paulo vai dizer o dia do Senhor, ele vai acontecer, mas há alguns precedentes, há alguns episódios, há alguma coisa que vai acontecer antes do dia do Senhor. Este é um aspecto. E a segunda questão do propósito da carta é a tua e a minha responsabilidade. Tá? A responsabilidade do crente até Jesus voltar. Então ele vai, novamente, explicar uma questão escatológica, né, e vai mostrar para nós o que acontece antes do dia do Senhor
e qual é a tua e a minha responsabilidade. Por isso que eu coloquei a frase-chave aí, esclarecimento sobre o dia do Senhor. A frase-chave lá na primeira carta era crescendo na vida cristã. Na segunda carta é um melhor esclarecimento sobre o dia do Senhor. Qual o versículo-chave? Nós já lemos o 2:2 e eu acrescentei depois, por isso que não está aí com vocês, mas escrevam aí no material de vocês, lá no capítulo 3, 4 e 5, que são essas duas questões que eu falei. A primeira, o dia do Senhor, que ele vai clarear um pouco mais para nós, e no capítulo 3, 4 e 5, são as nossas responsabilidades. Capítulo 3. Olha o 4 e o 5 do capítulo 3. Estão comigo aí? Diz assim na minha versão. Primeira? Opa, quem falou do O? O escriba? Isso, Primeira Tessalonicenses? Não, nós estamos na segunda. Na segunda, tá. Perdão. 3, 4 e 5. Pode ler? Por favor. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Joia. Legal. Então, as duas questões que eu queria colocar e lembrar. Primeiro, Paulo vai dizer o que acontece antes do dia do Senhor. Por que eu falo dia do Senhor? Porque no que tange ao arrebatamento, ele é iminente. Quando a gente fala que o arrebatamento ele é iminente, significa dizer que nada é necessário acontecer para que Jesus venha buscar a sua igreja. É importante eu destacar, né, que esta é uma opinião, né, nossa que eu falo, é assim que nós entendemos sobre o arrebatamento. Tem opiniões diferentes? Claro que tem. Eu coloquei aí lá para frente pelo menos 2 slides, né, 2 mapinhas, né, que, claro, demonstram a nossa posição. Tá? Não vou colocar todas aí, porque, na verdade, nós não estamos estudando especificamente escatologia, mas a gente vai dando umas pinceladas. Então, na questão do arrebatamento, nós cremos que ele é iminente. Tá? Então, significa dizer que eu não tenho que ficar olhando alguma coisa que está acontecendo para que o arrebatamento se manifeste. Tá? Se ele fala que é iminente, num piscar de olhos, tá? Então ele acontece e quando acontece, aconteceu. Não tem mais o que falar. Olha, este é um sinal. Para o arrebatamento, não é necessário nenhum sinal. Para o dia do Senhor, aí sim, Paulo vai explicar aqui algumas coisas que vão acontecer antes. E a gente vai ler junto, tá bom? Só para explicar por que a gente coloca aí precedente do dia do Senhor. Tá? Então, guarde essas duas questões dentro da carta. Esclarecimento sobre o dia do Senhor e as nossas responsabilidades. A minha e a tua como crente. Até Jesus Cristo voltar. Tá bom? Tudo bem até aqui? Muito bem. Muitos tessalonicenses estavam crendo, como eu já falei, que o dia do Senhor já havia chegado. Talvez confusos por causa de uma carta supostamente enviada por Paulo, que nós já lemos. O que é interessante, deixa eu ler com vocês, vamos ver se vocês pegam aí o que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá para o início da carta, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Deixa eu ver. A partir do versículo... vamos ler o versículo 3. Segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Por favor, Luó. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa consciência e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu li tudo aqui, hein? O 4. Mas especialmente o 3 que eu queria. Agora, minha pergunta é: qual a diferença entre 1 Tessalonicenses 1:3 e 2 Tessalonicenses 1:3? Ninguém de modo algum vos engane, coisa diferente. porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia. Não. Qual a diferença entre a primeira carta, capítulo 1, versículo 3, e a segunda carta, capítulo 1, versículo 3, que você acabou de ler? Há uma pequena diferença que eu quero que você leia, ou vocês leiam aí e digam para mim. Está faltando alguma coisa. Pega lá a Bíblia. O amor, né? Tá faltando esperança. Muito bem. Quem foi que falou aí que eu não percebi? A esperança? Quem foi que falou? Eu, Rosa. A Rosa. Eu, Rosa. Muito bem, Rosa. Muito bom. Rosa. Parabéns. É interessante porque ele fala da gratidão, tá? Ele dá graças tanto no capítulo 1, na primeira carta, quanto na segunda. Ele fala que os irmãos, né, não tinham enfraquecido na fé. Tá falhando. Vamos ver. Tá falhando. Tá sumindo. Para mim, aqui ele caiu. Aqui também. Tu tá vendo que ele caiu? Eu tô vendo que ele sumiu. Sumiu, não tá pra ver nada. A voz? Eu voltei. Estão me vendo? Minha fé começou a fraquejar. Eu tô caindo. Estamos ouvindo. Ai do céu. Estão me ouvindo? Sim. Ok, então tá bom. Então, a tríade, né, de Paulo, de fé, amor e esperança, na segunda carta, ele não fala sobre a esperança. Esse último elemento não está presente. Então, nesse intervalo entre a primeira carta e a segunda carta, a igreja, ela tinha passado, de um certo sentido, da esperança para a falta de esperança, devido a esta compreensão errada das provações. Havia uma compreensão errada do sofrimento, das perseguições, das provações. Por isso, queridos, a segunda carta também, ela tem este propósito, né, de um encorajamento para esta excelência na vida cristã, né, deste crescimento na vida cristã. Por quê? Porque uma vida sem esperança é uma vida sem motivação. E se nós colocarmos isso para a igreja, uma igreja sem esperança é uma igreja sem motivação. Então, Paulo escreve aqui
E ele mostra essa realidade de que a igreja, e novamente, o espaço aqui é bem curto, queridos, tá? O espaço é bem curto, então é do início do verão para o fim do verão. E se nós trouxermos para o nosso tempo, né, deixa eu fazer uma brincadeira conosco, nós estamos no início do verão, não estamos? Né? No fim do verão, daqui a 3, 4 meses, era assim, ó, a igreja estaria sem a esperança que estava no início do verão. Então, o espaço é pequeno, tá bom? Então, é para lembrar, né, a igreja aqui que a fé estava firme, né, o amor também não tinha esfriado, mas a esperança já não tinha. Mas como é que pode? É possível eu ter fé, ter amor e não ter esperança? Será que é possível? Nós olhamos para a igreja aqui e percebe que alguma coisa pode acontecer no nosso coração, na nossa vida, quando nós não compreendemos corretamente, à luz das Escrituras, nós não compreendemos corretamente a natureza das provações, das dificuldades, até do próprio sofrimento. Entende? Tá? Então, essa realidade aqui é importante para nós nos lembrar. Tá? Por isso que a segunda carta ela é tida assim como uma carta profilática. O que é a profilaxia? Né? A profilaxia, no caso aqui, é escrever para a igreja para evitar, né, que eles perdessem a vitalidade, perdessem esta dedicação, perdessem esta consagração, tá bom? Então, guardem isso no coração, porque isso serve para nós, né? Então, Paulo escreve aos leitores originais e a nós também, como se fosse alguma coisa profilática, isto é, irmãos, não percam a esperança, né? Entendam as dificuldades, entendam a natureza das tribulações, né? À luz das Escrituras, tá? Não numa compreensão errada, né? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado, e nós estamos aqui e nós estamos sofrendo, tá bom? Então é isso que Paulo escreve para eles, um encorajamento muito grande a respeito desta realidade. Então, segundo item que eu coloquei aí, o engano pode tê-los levado a esta posição do pós-tribulacionismo e arrebatamento parcial, né? O que significa dizer que as aflições presentes pelas quais a igreja passava eram parte das dores de parto que o apóstolo mencionara lá no capítulo 5, versículo 3. Voltem lá comigo. Leia lá, por favor, do ó. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ok, legal, obrigado. Então, entendendo aí todo o contexto, caminhe comigo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão achando que essas dores de parto, essa perseguição que vocês sofrem, essas dificuldades, elas fazem parte do dia do Senhor. Então, vocês não participaram do arrebatamento, tá? E a igreja vai ser arrebatada depois de passar por um grande sofrimento, por uma situação muito difícil, a igreja vai ser arrebatada, né? Que eles colocam como pós-tribulacionismo ou ainda arrebatamento parcial no meio da tribulação. Então, o que acontecia com eles? Eles estavam sem esperança. Eles estavam perdendo a esperança. Tá? Então, Paulo escreve para encorajá-los neste sentido. Tá bom? Essa é a ideia que eu queria colocar para vocês aí, tá bom? Muitas vezes, a questão, a posição teológica nossa, ela tem muito sentido e ela traz ao nosso coração, né, uma coisa ou outra, né? Ou traz encorajamento, né?
ou ela pode trazer também uma falta de esperança, né? De acordo com a minha posição. Pode parecer meio irrelevante eu pensar de um jeito ou de outro, mas a minha posição, aquilo que nós cremos na palavra, né, ela nos edifica, nos ajuda em meio a algumas situações, né, ou ela pode, né, trazer falta de esperança, como era o caso aqui. Bom, então, se você passa por se a igreja, vou dizer como igreja, se a igreja passa por uma perseguição grande, por uma tribulação muito grande, isso eu falo em termos de sociedade, de mundo, nós podemos achar assim, né? Então, nós estamos vivendo o dia do Senhor, né? A tribulação já aconteceu, então não vai haver arrebatamento agora, né? Então eu vou passar pelo sofrimento, eu vou passar pela tribulação, e talvez lá no meio, ou até no final, o Senhor busque a sua igreja. Então essa é uma posição, né, que, na verdade, os irmãos de Tessalônica estavam entendendo dessa maneira. E Paulo corrige. Corrige de que maneira? Ele vai corrigir e diz assim, olha, o dia do Senhor, ele tem alguns precedentes. Então, uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é o dia do Senhor. Deixa eu perguntar, isso está claro para vocês, ou pelo menos mais ou menos claro? Isso está na mente de vocês? Vocês conseguem separar? Queria ouvir um pouquinho vocês aí. Por favor, me ajudem aí. Quem quiser falar, desmuta o microfone e fale. A minha pergunta é, isto na mente de vocês está distinto? Há essa distinção na mente de vocês? Ô, Jaime, você está falando da distinção entre arrebatamento e dia do Senhor, é isso? Isso. Não, assim, na minha percepção tá claro, evidente. É bem claro. Tá claro? Então, há uma distinção na mente. Sim. Tá joia? São dois eventos distintos. Tá bom? Um eminente, outro iminente. Isso, Marcos. Um é iminente, que é o arrebatamento. O arrebatamento, ele é iminente, tá? E o dia do Senhor, tá? Este evento, dia do Senhor, ele inicia logo após o arrebatamento. Começa com a grande tribulação. Tá bom? Então, são dois eventos distintos. Um é iminente e o outro tem sinais. O outro tem precedente, que Paulo vai colocar aqui a partir, no capítulo 2, a partir do versículo 3, que a gente vai ler juntos. Muito bem. Próximo slide, Marcão, por favor. Repetindo o que eu falei, né, talvez a veemência, né, que Paulo pregou essa doutrina na primeira carta tivesse produzido uma má compreensão do que ele havia falado, do que ele havia escrito. Tá bom? Novamente, nós temos aí 3 capítulos. E nos 3 capítulos também há uma referência à segunda vinda de Cristo. Então, novamente, queridos, né? Se Deus deixou isso tão enfático, se Deus deixou revelado essa realidade, isto é tremendamente importante para nós, tá? Isto promove em nós várias questões, né? Promove em nós encorajamento, promove em nós esperança, promove em nós uma proximidade com o Senhor, promove em nós santidade e assim uma série de coisas que essa realidade de entender sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda,
proporciona ao crente fiel. Eu coloquei aí em vermelho um autor, ele fala assim: a segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes em 260 capítulos do Novo Testamento. Isto vemos a importância do assunto. Nós temos no Novo Testamento 260 capítulos. Desses 260, 318 vezes é falado sobre a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, acompanhe comigo essa realidade de como o Senhor deixou isso registrado como importante. Muito bem. Aí nós entramos nas questões do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Então, olha, Paulo tratou de estabelecer critérios definidos mediante os quais os tessalonicenses poderiam reconhecer a aproximação. A aproximação. Tá? Que eu falo, eu estou enfatizando, por quê? Porque são sinais que mostram que o dia está se aproximando. Porque antes desse dia, a igreja vai ser retirada, de maneira num piscar de olhos. Então, vamos lá para o capítulo 2, da segunda carta. No versículo 3, leia aí, Duó, por favor. Só o 3? 1 a 3? De 1 a 3, por gentileza. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Muito bem. Primeira coisa. Aí ele fala de um sinal, de um precedente, sem que primeiro venha a apostasia. Eu só quero ouvir um pouco vocês. Eu coloquei lá, não sei se você já leu o material que eu mandei, eu coloquei lá embaixo um quiz. Sabe o que é um quiz? Uma pesquisinha, uma respostinha de... No finalzinho do versículo 3. Isso. Então, lá tem 3 perguntas, né? É um quiz bem simplesinho de 3 perguntas que vocês vão responder. Enfim, a gente vai compartilhar um pouquinho na semana que vem. Mas, por exemplo, ele fala que primeiro venha a apostasia. O que é para vocês a apostasia? Apostasia é negar a fé, né, Jaime? Negar a fé. Tem um palmeirense aí que já deve apóstata. Não vai dizer que é o Paulo Henrique, Jaime. Por favor, hein? O cara parece que já é perseguido aqui, tadinho. Tá falando do Homero, pode ser. Com certeza tá falando do Homero. O Homero nem tá aí, rapaz. Então, apostasia é negar a fé. Ok? Alguém tem outra ideia? Tá bom. Então, esse é um primeiro sinal. Eu não vou falar nada, porque lá na frente vocês vão responder o quiz. Lá no quiz eu coloquei, acho que, 4 itens para essa ideia da apostasia. O que é apostasia? E aí vocês vão ler e vão responder. Né? Eu tenho um estudo de um professor meu que ele defende a apostasia como algo bem diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Mas eu vou falar isso só a semana que vem, tá bom? Mas, enfim, geralmente é assim que a gente ouve, né? O apóstata é aquele que negou a fé, que abandonou a fé, tá bom? Mas, enfim, o que eu quero lembrar a gente é que Paulo fala que o dia do Senhor, ele acontece primeiro
a apostasia. Acontece uma outra coisa também, no próprio versículo 3, a parte B do O. Ninguém vos engana, aqui, vos engana, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha... a parte B é essa, da apostasia. Manifeste o Não, Versículo a 3. parte B, e seja... Olha a parte embaixo Falta aí. um finalzinho aí do ó. Ah, eu não tinha lido esse lado, perdão. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu não tinha lido esse Joia. lado, gente, perdão. Lê o 4 e o 5 também, por favor. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos como estas coisas? Ok, até o 5. Então, um segundo precedente. Primeiro é a apostasia. E aí Paulo continua. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí essa pessoa que se opõe, tudo que chama Deus, se assenta no santuário de Deus, Aqui está falando do ostentando-se anticristo. como se... do anticristo. Pô, desculpa, Então, eu cortei teu raciocínio. Ia chegar nisso, Jaime? Desculpa. Perdão. Não, é isso aí mesmo, é o que você falou, é o anticristo. Tá? É o anticristo? Lá no Kiss, tem uma segunda perguntinha, né? Quem é este homem da iniquidade? Ele é o anticristo? Aí eu Você já já ia deve falar, ter semana- lido. Quem é esse cara? É um governador? É um governante? É um presidente? Né? É o Papa? É um pastor? Sei lá, o pessoal já falou tanta coisa aí, cara. Quando eu me converti, nessa época falavam que o anticristo, não sei se vocês lembram, um presidente da Rússia chamado Gorbachev, Sim. que tinha uma marca aqui na testa, ele tinha um sinal na cabeça Parecia e um testa. globo terrestre na cabeça. Não era o globo, era o mapa da Rússia mesmo. Parecia o mapa da Rússia a marca que ele tinha na cabeça. Era uma marca de nascença, né? Isso. E eu lembro que na época, quando se falava na igreja sobre o anticristo, já falavam que era esse cara, né? Por causa de Og e Magog, né? O texto de Og e Magog, que fala que é o reino do norte. O reino do norte é a Rússia, que vai descer e vai invadir Jerusalém. Então, todas essas profecias, né? O pessoal juntava e dizia que o homem da iniquidade era Gorbachev. Ele já veio, já foi embora e não se revelou ainda. Então a Bíblia fala que será revelado o homem da iniquidade. Diga, Dó. Na minha opinião, esse homem da iniquidade vai ser uma pessoa qualquer, mas um profundo conhecedor da Bíblia, um profundo conhecedor de Deus, que vai usar a palavra e deturpá-la de maneira a arrebanhar, inclusive cristãos. Para mim é uma pessoa normal, não vai ser um grande ditador, um cara assim, não. Vai ser uma pessoa normal que vai ter o dom da palavra e vai distorcer a palavra de Deus para poder arrebanhar. Será, cara? Olha, o texto que você leu aí, o texto no versículo 4, fala que essa pessoa normal, como você colocou, ele vai se assentar no santuário de Deus. Ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Então, acho que nessa concepção que você tem do homem aí, falta alguma coisa, né? Porque um homem simples, normal, um profundo conhecedor, não teria essa prepotência ou essa autoridade de se ostentar como se fosse o próprio Deus, tal. Por que eu cheguei nessa... por que eu cheguei nessa conclusão? Os grandes ditadores da Terra, vamos começar por Hitler. Hitler, por exemplo, foi um grande ditador, chegou a ostentar o que ostentou, mas ele veio de baixo. Era um homem simples que pregava uma palavra que todo mundo acreditava como verdadeira, só que ninguém sabia o fundamento do que ele estava pregando. Ele chegou a ser o que foi. Então, assim, para mim vai ser um profundo conhecedor, um camarada que conhece a palavra, vai deturpar e, lógico, vai crescendo nos degraus da fama, vamos dizer assim. Ô, Jamê, desliga a câmera do Paulo aí, tá me incomodando esse chapéu do Palmeiras.
Muito bem. Seguindo aí, vamos ler o 6 e o 7. Então, primeiro, lembrando aí, ó, como está no slide, reconhecer a aproximação do dia do Senhor. Precedente. Primeiro, a apostasia. E vocês vão dizer para mim o que vocês acham que é. Segundo, a revelação do homem da iniquidade, que vocês vão dizer a mim também quem é. E terceiro, fala do afastamento daquele que o detém. Versículos 6 e 7 do ó. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não entendi. Não entendeu. Muito bem. A pergunta do Kiss é: o que o detém? O que detém a revelação do homem da iniquidade? O que detém? É o que ou quem? Ele fala no 7 que o mistério já opera. Então, essa realidade do mistério da iniquidade, ele já opera no mundo, né? Mas ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que tem detido o homem da iniquidade? Ou quem tem detido o homem da iniquidade? Tá? Essa é o que Paulo coloca aqui. Acho que eu sei. A resposta não é o versículo 8 não, né? Jesus Cristo, não seria? O Espírito Santo, sabe? A resposta não é versículo 8 não, né? Pensei nisso. Não, se a resposta fosse no versículo 8, queridos, não tinha tanto livro escrito dizendo que não se sabe exatamente quem é. Eu coloquei lá, essa é a terceira pergunta do Kiss. O que você acha? Quem tem detido? Né? Eu ouvi alguma coisa aí. É a igreja? É o Espírito Santo? Quem é? No meu entendimento, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A Rosa falou que é o Espírito Santo. Enfim, eu não vou responder agora. Na verdade, responder no sentido de expor a minha opinião, tá bom? Não é a resposta assim, isto é, tá? Eu apenas vou expor a minha opinião. Eu vou tentar mandar, aproveitar que o Duó está imprimindo muita coisa aí, eu vou colocar um materialzinho, uma folha, semana que vem, que o Carlos Oswaldo coloca assim a carreira bíblica do homem da iniquidade. Então, desde Gênesis até Apocalipse, todos os textos que falam sobre este homem da iniquidade, o homem da perdição, tá bom? Mas eu vou colocar para vocês, né? Lá na frente. É o currículo vital. Do homem da iniquidade. Exatamente. O Paulo Oswaldo chama de a carreira bíblica do homem da iniquidade. Tá? Mas eu vou entregar só depois de vocês responderem este quiz. Tá bom? Aí depois, queridos, eu coloquei para vocês, então tem o plano escatológico, o fim dos tempos. Eu não sei se dá para ver direitinho aí, mas só para dar uma ideia, né, do que nós temos falado. Essa aí é uma posição, tá bom? Essa é a nossa posição. Tá? Ele está bem simplesinho. Então, a primeira vinda do Senhor. Depois, né, momento atual, nós estamos na era da igreja, nós estamos na época da graça. Tá? Aí acontece o arrebatamento, encontro dos salvos com o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós conhecemos, de 1 4, 13 a 18. Acontece, então, 7 anos, são anos literais, 7 anos de tribulação. Aí acontece a segunda parte, né, da segunda vinda, a segunda etapa. A segunda vinda, ela se vê em 2 momentos. Primeiro momento, o Senhor vem para buscar a igreja, nenhum olho verá, e depois ele volta com os salvos na segunda vinda, tá bom? Aí acontece o Armagedon, lembra da guerra do Armagedon? Tá bom?
Aí, nessa flechinha para baixo, vai acontecer o Armagedon. O Senhor vem para livrar Israel. O Senhor vem para salvar Israel. Então, hoje, há um hiato, né, do trabalhar de Deus para com Israel. Nós estamos num espaço de hiato, né? E é como se, entre aspas, Deus não estivesse trabalhando com Israel. Tá? Deus está. Mas depois da tribulação, no final dela, Israel vai clamar pelo Messias, né? Aí o Messias volta com os salvos. Nesse intervalo, na tribulação, tem tudo aquilo que vocês já ouviram falar, né? Do sofrimento, da marca da besta, das duas testemunhas, né? Dos decapitados por conta de crer em Cristo, enfim. No outro slide, deve ter alguma coisinha um pouco mais detalhada. Depois acontece o milênio, e aí depois o juízo final e a eternidade. Então isso aí é bem simplesinho, só para mostrar, né, essa posição nossa. Nós estamos na parte da bolinha amarela. Nós estamos no momento atual. Tá legal? No outro... ele tem um pouquinho mais de detalhes, não sei se dá para ler aí, porque ele tem versículos bíblicos, né? Então, por exemplo, aí, no segundo tem a questão da própria época nossa, era da igreja, aí tem o arrebatamento, e lá em cima está escrito Tribunal de Cristo, né? O texto lá de 1 Coríntios capítulo 3, que vai falar dos galardões, a 2 Coríntios capítulo 5, que vai falar do Tribunal de Cristo. O que é importante dizer para nós é que, enquanto acontece o Tribunal de Cristo, acontece aqui a grande tribulação. E essa grande tribulação, aí tem a divisão para vocês, 3 anos e meio e 3 anos e meio. São 7 anos dividido em 2. Aí depois tem a segunda vinda. Lá em cima tem o julgamento de bodes e ovelhas, de Mateus capítulo 25. Tá? Que é um texto escatológico para os judeus, assim como Mateus 24 e Mateus 25, tá? Especificamente aos judeus, à nação de Israel. Aí a segunda vinda do Senhor, o milênio, como nós já falamos, e depois a eternidade futura, Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Algum comentário? Uma pergunta. Pois não. Acho que os judeus que morreram, eles seguem o juízo, eles dormem, eles vão para o Sheol. Os judeus que morreram aguardando o Messias, confiando na vinda do Messias e obedientes a tudo que o Senhor deixou revelado no Antigo Testamento, todos esses vão participar da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela será realizada em 2 momentos também. A primeira ressurreição para os salvos em Cristo e a primeira ressurreição no segundo momento para os judeus que aguardaram o Messias. Tá? Eles vão participar da primeira ressurreição. Tá? Os outros aí, no caso, os que vão estar... judeu messiânico é fácil entender, né? É o judeu messiânico, mas é o convertido. Tá? Então ele faz parte da igreja. Tá? Diria um judeu hoje, né? Um judeu que se converteu hoje, né? Ele é judeu, né? Mas ele creu em Cristo como Messias. Então ele faz parte da igreja. Mas aqueles que vão... Esse vai participar do arrebatamento. Isto, tá? Isso, exatamente. Todos os que estão hoje em Cristo estarão vivos, arrebatamento.
os que morreram antes de Cristo, ok? Antes da época da igreja, mas que confiaram no Messias, acreditaram que o Senhor viria, esses vão participar no segundo momento da ressurreição, da primeira ressurreição, tá bom? E vão vir com Jesus lá na frente. Tá? Os outros que aqui ficarem, tá? Eles vão ter que passar pela própria realidade da tribulação e ouvir a pregação das duas testemunhas, né? Acreditar, né? Confiar em Jesus. Assim também como aqueles que vão estar na tribulação, né? Gentil, e que vai também acreditar na mensagem das testemunhas. Ok? É a mesma realidade para eles. Agora, a pergunta do Marcos é aqueles que morreram antes de Jesus Cristo. Esses que confiaram no Messias vão participar da primeira ressurreição. Ô Jaime, vou só uma pergunta aqui com base nisso tudo. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Né? Porque tem muitos... a Bíblia fala no Antigo Testamento que não é o fato de israelita que era um salvo-conduto. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que, por exemplo, na época do deserto, toda aquela né, que saiu do deserto, mas que desobedeceu a Deus, que adorou outros ídolos. Estão me ouvindo? Agora sim. Travou. Agora sim. Falou. Vou repetir, tá bom? Aí depois dou a palavra para o Duó. Já. O que eu quero lembrar é que o fato de ser israelita, né, de fazer parte da comunidade, não era um salvo-conduto. Eu posso fazer o que eu quero, posso viver do jeito que eu quero, adorar outros deuses, mas eu sou de Israel. Então eu estou garantido. O texto Antigo Testamento mostra, né, o contrário, e mostra que em meio a toda essa realidade, Deus sempre manteve o que ele chama de um remanescente fiel. Lembram disso? Ok? Tá bom? Então, todos aqueles que de verdade obedeciam à lei, obedeciam na época a todas as questões cerimoniais, aguardando o Messias, estes vão fazer parte da primeira ressurreição, Marcos. Não sei se deu para entender, deu? Deu. Legal. Pastor, antes que o senhor fale aí com o Duó aí, responde o Duó, então, aquela geração que não creu no Senhor Jesus, quando Caleb e Josué foram na cidade lá dos espias, eles não creram, aquela geração não entrou em Jerusalém. Esses não vão estar salvos? Não. Creio que não. Mas tem... Porque não... A base bíblica é de que eles não aguardaram o Messias, não confiaram em Deus, não foram obedientes ao que estava revelado. O que estava revelado na época? Toda a realidade, né, dos sacrifícios que eram feitos aguardando o Messias. Quando eu saio dessa realidade e começo a adorar outros deuses, e achando que só porque eu faço parte da nação de Israel eu estou garantido, a Bíblia mostra que não é assim. Não seria... Tanto que eles não entraram na terra. E trazendo para a gente hoje, a gente está no tempo da graça, mas se a gente vive no pecado, tem versículos bíblicos que diz que a salvação não se perde. E aí? Não sei se o senhor me entende. Entendo. O que eu quero dizer, eu vou usar um texto. Mateus, capítulo 7. Abre lá. Pastor, tem uma outra dúvida aqui. É o seguinte, não tem quando Jesus é morto e crucificado, aí ele diz que ele vai e prega.
Ah, essa é uma resposta complicada. Que foi e pregou aos espíritos em prisão, lá de Pedro. Ele vai, né, e prega. Aí eu... Tá, eu chego lá, Marcão. Peraí, deixa eu só responder ao Edu. Mateus capítulo 7, Edu, versículo 21. Em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, Edu, de maneira bem simples, né, aquele que pratica a iniquidade, que vive no pecado, 1 João capítulo 4 vai falar também, né, aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. Então, o pecado é uma realidade, infelizmente, ainda em nós, mas a prática do pecado não. Ok? Então, no nosso caso, trazendo para o nosso dia a dia, né, eu vou dizer assim, cara, eu sou crente, rapaz. Eu aceitei a Jesus, eu estou salvo. Posso viver minha vida do jeito que eu quiser, porque lá no final tem um lugarzinho para mim. Eu vou dizer assim, não é bem assim. Aquele que é crente vive como crente. Sim, vive na luz. Vive na luz. Legal? Fala, Eduardo, depois eu vou para o Marcos, se der tempo. Faz o Marcos primeiro, porque o meu não é uma dúvida, só quero saber um outro detalhe, mas responde a do Marcos aí, que é interessante. Então, pastor, minha reflexão é a seguinte, eu creio assim, que o judeu vai ter mais uma oportunidade. Seria isso? Ele vai ter mais uma chance de poder reconhecer Jesus. Sim, sim. Aquilo que eu falei, né? O Senhor... Isto. O Senhor deu como que um hiato agora no trabalho com Israel. Deus está trabalhando com a igreja. Trabalhando, que eu falo, no sentido de cuidar, sustentar, salvar aqueles que o Senhor ama. Mas com a nação de Israel, exatamente, ele vai voltar a trabalhar lá na frente, quando a igreja não estiver mais aqui. Então vai ter uma outra chance, sim, vai ter. Fala, Eduardo. Não, a minha pergunta é mais ou menos assim. Existe toda uma divisão no quesito arrebatamento. Primeiro vai os que morreram em Cristo, mas antes da vinda de Cristo, depois vai a igreja. Existe um estudo, é lógico, isso é tudo escatologia, mas existe um estudo escatológico dizendo o porquê dessas divisões, por que vai primeiro quem morreu antes de Cristo, depois vai os judeus, depois vai... Existe um estudo, uma forma da gente saber o porquê dessas divisões, o porquê desses particionamentos, assim ou não? Sim, claro. Na verdade, todas essas posições, elas têm a sua base bíblica. Tá? Não é tirada apenas de uma ideia, eu acho que é assim. Na verdade, todas elas são fundamentadas biblicamente. O que acontece é que algumas, né, são melhores fundamentadas. Algumas têm uma posição hermenêutica muito mais firme. Então, a partir deste princípio, nós caminhamos por aquelas que entendemos ser muito mais bíblica, muito mais fiel às Escrituras e muito mais coerente também, né? Por que coerente? Porque traz à nossa vida, né, a nossa caminhada com Jesus, uma seriedade maior, uma aproximação de Deus maior, uma santidade de vida maior.
entende? Algumas delas promovem uma certa liberdade que entendemos que a Bíblia não nos autoriza. Tá bom? Eu já mandei uma vez, mas eu estou colocando isso. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho um material que tem essas posições com os fundamentos bíblicos. Tá? Eu vou separar, vou ter no PDF e jogo para você. E aí, se você quiser imprimir para os irmãos, você imprime, ou para você pessoalmente, fica contigo para estudo. Tá legal? Me faz um favor, me manda um WhatsApp essa semana me lembrando para eu poder fazer. Tá legal? Está comigo. Aí quem quiser é só falar no grupo que eu imprimo. Legal. Muito bem. Então, seguindo aí, para poder encerrar nossa aula, eu não poderia deixar de uma tarefinha para vocês, né? O próximo slide aí, Marcão, tem uma tarefa. Muito jóia, muito simples, na verdade, né? Na segunda carta, Paulo faz 4 orações. Em 3 capítulos, ele faz 4 orações pelos irmãos. No capítulo 1, no capítulo 2 e 2 vezes no capítulo 3. Estudar as orações de que eu Paulo quero na que carta vocês para as façam? aplicações pessoais. Isto. É isso que eu quero que vocês façam para a semana que vem. Estudar as orações de Paulo e oferecer aplicações pessoais. Eu já coloquei ali uma frase, já ajudei um pouquinho vocês. Mas eu quero que vocês estudem o texto e tirem aplicações pessoais para vocês. E depois, os próximos slides são os 3 quis, né? O quis com 3 perguntas, né? O homem da iniquidade, quem é? Responder. O imperador, o papa. Iniquidade é uma questão abstrata. Judas, a besta, o anticristo, o falso profeta. Quem é o cara? O outro, a outra perguntinha, a identidade daquele que o detém, o que detém, é o governo, algum imperador, a igreja, o Espírito Santo, a igreja e o Espírito Santo, o evangelho, Paulo, Satanás, Miguel, e assim vai. E a terceira e última, a apostasia. O que é isso? É a revolta contra o Império Romano? Afastamento da fé pelos crentes? É o próprio arrebatamento? Afastamento da fé pelos descrentes? Aquilo que alguém falou aí, acho que foi o Edu, né? Falsos crentes. O que é para vocês? Vocês já responderam alguma coisa? Mas dá uma olhadinha, né? Tenta pegar o material aí, de repente, estudar. Sei lá, de repente o doutor Google pode responder alguma coisa. Vai lá na internet, é tão simples hoje. Dá uma olhadinha e aí, semana que vem, a gente responde. Oi, Marcão. Só toma cuidado com as heresias. Perdão, eu não ouvi o Marco. Augusto Nicodemos. Rapaz, coitado do cara, rapaz. Não, eu tô falando na questão não do Augusto Nicodemos. Tô falando na questão de procurar, né? Entendi. Ele tem muita pregação sobre vários assuntos. É verdade. Augusto Nicodemos, o outro lá também da presbiteriana, o Hernandes Dias Lopes. Coloca lá o que é a apostasia, o que é obra da iniquidade, e vai ter um monte de coisa. Gasta um tempinho lendo. Se você tiver livro em casa, dá uma olhada, tá bom? Para a gente poder compartilhar um pouco a semana que vem. E façam o exercício sobre as 4 orações de Paulo. Tá legal? E se Deus assim nos permitir, nós começamos um outro livro a semana que vem, até porque eu vou expor Tessalonicenses na igreja e a gente vai gastar aí uns domingos ouvindo um pouco mais sobre essas 2 cartas a partir de hoje. No culto, se Deus assim nos permitir. Jair,
Oi. Você não tem interesse em fazer um estudo escatológico aí? Pegar um semestre aí de escola bíblica e fazer um estudo só sobre escatologia? Não tem interesse, não? É tão legal esse assunto. É verdade. A gente pode planejar Primeiro semestre, não precisa nem ser muita coisa, um semestre só e falar sobre escatologia, que tem tanta coisa legal para a gente aprender nesse assunto. É verdade. Na verdade, a gente já fez uma vez, né? Já fez, eu também lembro. Já fiz uma vez escatologia. Não sei se foi em escola bíblica ou foi no EBA. Foi escola bíblica, Dini? Acho que foi no EBA. Escola bíblica, eu acho. Foi escola bíblica? Não foi no EBA, Dini? Escola bíblica. Eu não sei, eu tenho as apostilas do EBA, eu vou dar uma olhada, ver se foi. Eu tenho algumas apostilas do EBA ainda. Nada impede que faça de novo. É um assunto tão legal, é um assunto que é tão amplo, tão gostoso de estudar, a pessoa fica interessada, eu pelo menos acho, né? Legal. Eu vou tentar preparar uma apostila nos próximos meses aí, para quando... Aí tem que ser presencial, né? Se Deus permitir, aí quando a gente voltar, eu esteja com a apostila pronta, a gente planeja para fazer presencial com a apostila completinha, para nós termos na mão. Legal, queridos. Deixa eu anotar. Não, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer diferente. Eu anoto, depois chega no culto, eu tenho que ficar, na verdade, lembrando, eu posso esquecer. Você que está aí me ouvindo, que vai estar na igreja à noite, tá bom? Me procure após o culto. Acabou o culto, vai até mim, eu vou estar com o material que o Duó imprimiu, e aí eu entrego os gabaritos, tanto dessa questão de hoje, quanto da questão da semana passada dos Colossenses, né? Que nós corrigimos também, e eu digitei, o Duó imprimiu, tá bom? Então, acabou o culto, vai até mim, e eu dou o material que o Duó imprimiu. Tudo bem? Não vou procurar ninguém, você vai até mim e eu entrego. E se eu não quiser falar com o pastor à noite? Revoltadinho. Revoltadinho, aí. Parece o palmeirense. Eu tenho um detalhe. Naquele mapinha lá escatológico, o Palmeiras vai ser campeão mundial naquela parte do milênio que diz o final. É ali que o Palmeiras vai ser. Só que não vai ter ninguém pra ver, não vai ter testemunha. Não vai... Oi, Paulo. Cara. Te amo, cara. Ok. Vamos orar então, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Querido Deus. Aí. Opa! Marcelão aí. Esse chegou pro amém. Literalmente amém. Chegou pro amém. Amém, amém. Marcelão, não sei se você ouviu o que eu falei antes. Ouvi. Está no culto hoje à noite. Se você for, me procura. Tá. Se eu for, acho que eu vou fazer uma hora extra aí, talvez não dê para mim ir. Mas aí eu entro pela internet. Tá legal. Tá bom. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Deus. É sempre motivo de gratidão. Abrimos as Escrituras para estudar. Promovem em nós esperança, promovem em nós encorajamento, promovem em nós santidade para o louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Abençoe, Pai, cada vida, cada família, nessa tarde. Permita, Deus, que mais uma vez nos reunamos em nome de Jesus para cultuar ao Senhor como igreja nesta noite. Amém. Em tudo nós te agradecemos e oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Deus. Valeu, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite, se Deus assim nos permitir. Jaime, só mais um detalhezinho. Trabalha aí, Marcelão. Falou, obrigado. Fica com Deus. Jaime, tá me escutando? Oi, pode falar, Dó. Sem